Sr. Presidente, começar por agradecer genericamente a todos os intervenientes, porque de facto estes 3 painéis da manhã foram altamente esclarecedores e trouxeram, com visões diferentes e perspectivas diferentes, trouxeram-nos sem dúvida uma visão muito abrangente daqueles que são as maiores problemáticas que enfrentamos e os desafios que enfrentamos em termos da nova PAC que aí vem e de todas as alterações que se vão verificar e que já se estão a vivenciar no momento que vivemos. E também foi bem colocada aqui a questão de ter sido pensado num processo que é demasiado longo antes de vivermos a realidade com que nos deparamos e até muitas das problemáticas que à data preocupavam a sociedade como o seu todo, serem diferentes daquelas que preocupam hoje. A evolução da sociedade é mais rápida, quando normalmente é ao contrário, do que aquela que tem sido a evolução do próprio pacote de negociação. Mas dito isto, para que possamos discutir política e fazer boas políticas públicas, também é para isso que temos que estar aqui. É muito bom ouvir quem não é da política, mas é da ciência, da universidade, com as suas visões mais diversas. E, portanto, em boa hora que o PSD requeriu esta audição pública, precisamente para que, fora da política, se discuta aquilo que é a ciência. E tanto mais num tempo em que muitas vezes, quando se fala de mundo rural, a ciência abandona as políticas e as imagens e vive-se muitas vezes de certas ideias pré-concebidas e que vão ao arrepio daquilo que é a ciência. E, portanto, às vezes é importante recentrar. Ao dizer isto também, uma das preocupações que gostava de deixar ao painel no seu todo, até porque foi aqui referido por vários dos senhores oradores, a questão do envelhecimento e da iliteracia dos nossos agricultores, dos nossos agentes do mundo rural. Por um lado temos esta questão da iliteracia, onde todos convergimos, e do envelhecimento, cerca de 65 anos de idade média dos nossos agricultores, e aquilo que nos tem que congregar é que soluções para realmente trazer jovens agricultores para a agricultura, porque só com isso nós poderemos trazer capacitação técnica, inovação, novas formas de ver o território, de territorializar as políticas, quer agrícolas, quer florestais, e, portanto, e da inovação, que é tão importante nos tempos que vivemos, e até de uma agricultura mais integrada, de sistema mais integrado, e onde as boas práticas ambientais acabem por se conjugar naquilo que é a territorialização das políticas. Quais acham que seriam as ferramentas, em termos de política, de PEPAC, porque é isso que, afinal de contas, aqui estamos a discutir, que seria fundamental ter em conta? Seria fundamental que houvesse aqui um acompanhamento mais estendido no tempo, quer em apoios financeiros, quer também em apoios, naturalmente, de inovação, de formação, de capacitação. Quais seriam as soluções que encontrariam? Eu isto dirijo à generalidade dos oradores, a quem achar que deve responder, porque me parece que esta é a questão basilar e a partir da qual temos depois de avaliar todo o restante. E também algumas preocupações que vamos tendo. Cada vez mais nós assistimos na sociedade, e muito pelo menos no Parlamento, na discussão da política, a uma quase relação de uma certa hostilização entre o chamado mundo rural e o mundo urbano. E num desconhecimento profundo, muitas vezes, de um em relação ao outro, e, portanto, em vez de haver aqui uma integração, uma tolerância dos dois, porque eles só existem coexistindo, permitam esta redundância quase, quais seriam os instrumentos e as políticas, a forma como conseguiríamos ultrapassar isso em termos de nova PAC. Nomeadamente, foi aqui quase colocada a questão de se colocar em contraponto as políticas florestais e as agrícolas. Para nós, no PSD, só as entendemos como sendo conjugadas, mas como fazemos isso sem população? E quais são as políticas da nova PAC, as formas dos fundos chegarem a Portugal, com todas as idiosincrasias que tem o nosso país, relativamente a muitos países da Europa que são muito mais desenvolvidos. E às vezes, permitam-me esta parte, Portugal olha para as nossas políticas públicas pelos olhos do Norte da Europa, mas essa não é a nossa realidade. E as políticas públicas têm que ser da nossa realidade. O montado não é entendível pelo Norte da Europa, porque é um sistema único, nosso, da Península Ibérica também, por causa da questão da Andaluzia, mas é uma realidade muito nossa. E, portanto, como é que nós conseguimos, na negociação deste pacote, especialmente sendo neste momento Portugal, o país que está à frente da negociação, até porque está na presidência do Conselho, como é que conseguimos que ele seja, de facto, adaptado à nossa realidade? E também, outra questão que nos preocupa é os direitos históricos.
Os direitos históricos, como explicou, aliás, o Sr. Arlindo Cunha, e foi secundado por mais alguns participantes, fizeram muito sentido num determinado momento histórico. Mas qual é a evolução que temos que fazer para que esses direitos históricos se adaptem a todo o território? Para que não cheguemos ao fim deste pacote e continuemos a dizer que cerca de 41% dos agricultores portugueses não têm acesso às ajudas da PAC, quando elas foram criadas precisamente para haver uma harmonização e uma compensação na falta de rendimentos desses mesmos agricultores. Quais são as medidas que, de facto, em termos nacionais, daquela que é a nova PAC, se deveriam implementar nesse sentido e para que se consiga também, digamos, esta justiça territorial? Porque nunca nos podemos esquecer que sem pessoas nos territórios não há nenhuma política pública que possa resultar ou que se consiga efetivamente implementar, só com pessoas. Finalmente, relativamente à questão dos ecorregimes e da passagem do segundo para o primeiro pilar, até que ponto é que, porque houve aqui um dissenso entre os diversos oradores, uns defendendo que sim, que poderia ser útil, outros que não, e portanto gostaria que se fosse possível que nos pusessem aqui exatamente quais são os prós e os contras que entendem que seria fundamental ter em conta nestas situações. Até porque nós temos muito conhecimento que muitas vezes o segundo pilar da PAC não é aproveitado por falta da componente nacional. Porque todos aqueles onde a componente nacional está assegurada, o que normalmente acontece é que as candidaturas não são aprovadas por falta de cabimento. E isto parece-me ser uma contradição que temos que olhar de frente para que isto de facto seja compensado. Quando nós precisamos que as políticas públicas e a agricultura seja mais dinâmica e, por outro lado, tiramos a possibilidade à inovação. E, portanto, e às novas explorações, aos novos investimentos, e, portanto, temos que ter aqui uma ponderação muito séria. E também, porque o meu tempo está a acabar, não deveríamos sim ponderar que o fundo ambiental, esse sim, fizesse o pagamento destes ecossistemas e não saísse daquilo que é o investimento do mundo rural, digamos assim, do PDR, no segundo pilar e de todos aqueles que são os pacotes para o investimento, quando ele é tão fundamental para uma agricultura que seja resiliente, competitiva, sustentável e com as melhores práticas, porque com este envelhecimento nós não vamos lá. E agradecer imenso, ainda vamos ouvir agora à tarde mais entidades, nomeadamente as confederações e o setor agrícola, mas muito obrigada já pela colaboração que nos deram. Muito obrigada.